Olá, turminha! Estamos aqui com mais um dia de aula. Hoje, uma quarta-feira, dia 8/7/2020. Antes de iniciar nossa aula, vamos fazer nossa prece de sempre. Vamos pedir a Deus para que Ele abençoe o nosso dia, para que tudo seja coberto de bênçãos no dia de hoje. Então, vamos para o nosso conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar luz e corpos. Na aula passada, no componente curricular de ciência, nós trabalhamos sobre a luz, onde nós exploramos e identificamos qual é a luz artificial, a luz natural. E hoje nós vamos falar sobre os corpos e quais suas relações com a luz. Então, prestem atenção à videoaula. Alguma dúvida em responder às atividades, consulte o livro de vocês, ou pode até consultar os livros da plataforma, quem já estiver conseguindo a forma direitinho. Então, hoje nós vamos fazer essa exploração sobre esses corpos, que são os corpos translúcidos, corpos opacos e corpos transparentes. E também vamos saber por que o surgimento da sombra. Então, encontre um local adequado para seus estudos, organize seu material para que não se atrapalhe em nada e vamos aos nossos estudos do dia de hoje. Que fala sobre os corpos. Na aula passada, nós trabalhamos sobre luz, nós fizemos aqui, demos a definição do que é luz natural, luz artificial, fizemos as comparações, né, e identificamos. E hoje nós vamos ver o que são corpos, dar essas definições, vamos fazer relacionamento dos corpos, que são os corpos transparentes, opacos, translúcidos, de acordo com a formação da luz. Então, nossa aula de hoje, preste bem atenção para que possamos fazer um bom estudo. Então, vamos lá. Os corpos, eles podem ser classificados em transparente, de acordo com esse copo aí, que ele é transparente. Se eu colocar uma bebida aí dentro, eu vou ver a cor da bebida e toda a bebida, né? Opaco. No caso, se eu colocar uma bebida dentro desse copo, eu não vou ver a cor da bebida, não vou nem saber se dentro desse copo tem alguma coisa. E ele pode também ser translúcido. No caso, eu posso ver a bebida, porém, a bebida vai refletir a cor do copo, que é a cor azul. Então, de acordo com a quantidade de luz que passa através deles, eu posso fazer essa classificação nos corpos transparentes, opacos e translúcidos. No caso, aqui nós temos os corpos transparentes, permite a passagem da luz sem espalhá-la. Por isso, é possível observar com nitidez os objetos que estão atrás deles. O vidro do para-brisa de um automóvel, por exemplo, ele é transparente. Então, eu posso ver o objeto que está do outro lado. No próximo, nós temos os corpos translúcidos. Eles deixam passar parte da luz que recebem, mas ao atravessá-la, ele se espalha. Por isso, os objetos que estão atrás dele são vistos com pouca nitidez. Não são vistos direitinho, né? Igual o que a gente vê no transparente. Então, uma folha de papel vegetal, por exemplo, é um corpo translúcido. No próximo aqui, nós temos o corpo opaco. Então, os corpos opacos, eles não permitem a passagem da luz de jeito nenhum. Então, dessa forma, não é possível ver os objetos através deles. Uma porta de madeira, por exemplo, é um corpo opaco. Como a luz se movimenta em linha reta, como a gente falou na aula passada, que a luz ela se movimenta em linha reta, então ela não desvia desses corpos, nem ilumina o que está atrás dele. Então, na área não iluminada, projeta-se sombra, como nós vamos ver aqui na imagem seguinte. Então, quando a luz encontra corpos opacos, como os guarda-chuvas aí na imagem, as sombras são projetadas, ou seja, a sombra está sempre do lado oposto à fonte luminosa. Então, por isso que aí a gente vê as sombras, né, das sombrinhas que tem aí, nessa praia. E agora nós vamos para a nossa atividade. Então, classifique, na questão 3 diz o seguinte: classifique os objetos a seguir de acordo com a quantidade de luz que passa através deles. Então, observe bem direitinho esses objetos aí
que aparecem e, de acordo com a explicação anterior, faça a classificação deles em transparentes, opacos e translúcidos. Na questão 4, complete as lacunas do texto com as palavras do quadro. Então, as palavras são opaco, projetadas, luminosa, sombra e oposto. Então, complete essas lacunas com essas palavras que estão aparecendo no retângulo. Na próxima questão, diz o seguinte: usando o próprio corpo e objetos diversos, os autores combinam aqui a continuação da atividade. Então, vocês vão continuar encaixando aquelas palavras do retângulo nessa questão. Classifique as frases em verdadeiras ou falsas. Então, vocês vão colocar um V se for verdade e um F se for falso. O caderno é um corpo transparente. Os corpos transparentes permitem a passagem da luz. A folha de papel vegetal é um corpo translúcido. Os corpos opacos permitem a passagem da luz. Agora vamos para a próxima questão. Corrija as frases falsas. Elsa e seus amigos queriam brincar de cabra cega. Eles precisavam de um pano para vendar os olhos da pessoa que seria a cabra cega. Vocês sabem o que é cabra cega, né? Uma brincadeira em que coloca um pano nos olhos, vendando os olhos para não ver os coleguinhas. Então, o tecido do pano deveria ser translúcido, transparente ou opaco? Explique por quê. Na próxima questão, questão número 7. Leia a frase e responda as questões. A frase diz o seguinte: ao atingir um corpo opaco, parte da luz é retirada, é refletida e parte é absorvida, mas a luz não atravessa o material. Letra A. Ao atingir um corpo opaco, parte da luz é refletida e parte é absorvida, mas a luz não atravessa o material. Então, vocês vão fazer, ver onde é que está acontecendo essa situação, na imagem A, na imagem B. Explique o que acontece na imagem B. Observe o que acontece nos bastidores de um teatro de sombra. Teatro de sombra é uma imagem que é projetada através de sombras, né? É uma brincadeira muito legal, a gente pode fazer até contação de histórias com o teatrinho de sombra. O que você observa nos bastidores do teatro de sombra? Letra B. Escreva um pequeno texto usando as palavras do quadro. As palavras são sombra, luz, linha reta e opaco. Próxima questão. Na questão 9, nós temos aí uma bela imagem, né? A imagem e responda as questões. Então, observe bem direitinho essa imagem para que possamos responder as questões da página seguinte. Letra A. O que é a imagem formada no chão? Então, o que é essa imagem formada no chão? Quem é essa imagem aí? Letra B. Como ela se formou? Letra C. O corpo da criança é transparente, translúcido ou opaco? Então, se você assistiu a aula direitinho, prestou atenção nas explicações, muito bem, você vai responder sem nenhuma dificuldade. Mas caso você não tenha conseguido acompanhar a aula, reveja a aula novamente e também pode utilizar o livro para mais informações. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Fique em casa e um grande abraço da professora Marlene Feitosa.